Voltando aí ao projeto, pessoal, antes da gente, a gente vai começar aí já o cadastro, de implementar o cadastro de matrículas. Eu fiz uma pequena alteração aqui na listagem de veículos, tá? Eu adicionei o status aqui, tá? Com essas cores, tá? De acordo com o status, vai ter uma determinada cor. Se for manutenção, vai ter essa cor azul. Caso o veículo esteja inativo, eu tenho essa cor aqui vermelha, tá? Então, eu vou deixar aqui como disponível. Vou salvar, vou voltar aqui e eu vou mostrar aqui como que eu fiz. Adicionei essa cor aqui nos status, ok? Voltando aqui na aplicação de veículos, tá? Vou aqui na grid, tá? Eu criei aqui um método PHP como nas anteriores, tá? Esse é o método PHP semelhante às aulas anteriores, tá? Se o status for disponível, ele vai adicionar essa cor aqui verde. Se o status for manutenção, vai adicionar essa cor aqui azul. E se for inativo, vai adicionar essa cor vermelha. Aqui eu tenho aquele método UCFirst, que vai adicionar letra maiúscula aí na primeira letra aí das palavras, tá? Do status, ok? É somente isso. Depois que eu fiz isso, eu pego aqui o nome da função e adiciono aqui em eventos on record o nome daí da função em PHP, ok? Tudo certo, vou executar o código fonte, já está funcionando normalmente, tá? E aqui tá tudo ok. Voltando aqui ao projeto, agora a gente vai dar início ao cadastro de matrícula. Voltando aqui no ChatGPT, eu tenho a regra aqui de cadastro de matrícula, tá? Então, toda matrícula eu tenho aí um aluno, tá? Tá referenciando um aluno e e toda essa matrícula também ela tem a referência de um plano, tá? Aqui a regra, né? Eu posso estar gerando um contrato para essa matrícula. É interessante a gente estar gerando um contrato, mas eu não vou estar fazendo isso, tá? Para aquela matrícula, tá? Aqui tem a definição de turma teórica, não vou mexer com essa parte também. E aqui eu tenho a situação de matrícula, que se é pendente, ativa, concluída ou cancelada, ok? Eu vou fazer uma pequena alteração aqui nessa tabela de matrícula, tá? Eu não vou fazer dessa forma aqui. Eu pedi aqui para o ChatGPT alterar, tá? Essa coluna aí de plano. Eu pedi aqui para criar outra tabela que vai especificar aí os planos, ok? Então, como você pode ver aqui, ó, descendo aqui embaixo, eu descrevi aqui, de fato, de início, eu não consegui compreender como que eu iria cadastrar esse plano. Mas eu fiz uma pergunta aqui para o ChatGPT e ele me deu essa resposta aqui, tá? E ele me deu essa tabela aqui. E após isso, me deu um exemplo. Então, eu vou fazer dessa forma aqui, tá? Porque aqui vai ficar mais claro, tá? No cadastro lá do plano, tá? Eu vou cadastrar um plano lá. Um plano do tipo, pode ser o plano A, que pode ser só categoria A. Pode ser o plano B, que pode ser só a categoria B, tá? Ou pode ser somente o B, ou somente o A, né? Ou os dois, entendeu? Então, aqui nessa tabela, eu vou guardar esses dados aqui, tá? Aqui deu um exemplo de registro dos planos, tá? O plano B, que é a categoria A, né? Eu vou ter quantidade de aulas teóricas, a quantidade de aulas práticas, o valor total, tá? E a quantidade de parcelas. E também eu tenho o plano AB, a quantidade de aulas teóricas, a quantidade de aulas práticas, o valor total e a quantidade de parcelas que o aluno aí pode fazer para contratando o plano, tá? Eu vou adicionar só mais um plano aqui que seria a categoria de moto, né? Vou adicionar aqui, mas não adicionou. E aqui, ó, eu vou fazer alteração na tabela, na coluna do plano ID, tá? Eu vou alterar para fazer referência com a tabela de planos, ok? Então eu vou criar já essa tabela de planos aqui, né? Eu vou copiar, tá? Vou voltar aqui vou aqui no banco de dados, vou aqui na parte de Select Tools, que é a parte de SQL do Postgres, né? Eu vou executar aqui, tá? Como você pode ver, eu vou dar um refresh. Já criou a tabela de planos aqui, né? Vou fechar isso aqui, tá? E vou alterar a tabela de matrícula. Como você pode ver, aqui o plano, aqui tá como varchar, né? Então, eu vou alterar essa coluna aqui com esse plano, tá? Eu vou adicionar essa coluna, tá?
ele vai adicionar essa coluna aqui, tá? Na matrícula, vou aqui no select, aqui pode ser nesse anterior mesmo, tá? Ele vai adicionar essa coluna aí na tabela de matrícula. Eu vou especificar aqui qual é o esquema, se não vai dar problema, tá? Não vai alterar aí, então eu vou salvar, tá? Como você pode ver, vou dar um refresh aqui, na tabela, e se eu vier aqui, só um momentinho, vou criar aqui, tá? Como você pode ver, vou dar um refresh aqui na tabela, tá? Deixa eu ver aqui, ver se criou certinho, vou dar um refresh aqui, pera aí, só vou botar aqui. Como você pode ver, foi adicionado aqui, tá? A coluna ID, tá? Então, esse plano aqui eu vou excluir, tá? Foi adicionado aqui. Então, vou vir aqui, tá? Vou em propriedade de colunas, tá? Eu vou excluir esse plano aqui, tá? Vou excluir ele. Vou salvar, tá? Eu vou vir aqui. Vou apagar esse SQL. Vou dar um select aqui. Como você pode ver, eu tenho todas as colunas já aqui já cadastradas, ok? Então, essa coluna aqui vai receber o ID do plano que o aluno aí escolher, ok? Então, se o aluno escolher um plano A ou B, ele vai fazer referência desse ID aqui. Então, voltando aqui, o que eu vou fazer? Já vou fazer o CRUD dessa tabela planos, tá? Então, vou cadastrar já os planos da autoescola. Eu vou aqui na tabela root, tá? Eu vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Eu vou criar uma pasta aqui, planos, tá? Teria os planos para separar, ok? Eu vou criar aqui, tá? Os planos, tá? Então, eu vou entrar aqui na pasta planos, tá? Eu vou aqui em aplicação em lote, tá? Vou estar criando o CRUD, tá? Vou executar aqui, eu vou estar criando o CRUD de planos. Vou tirar o public aqui, tá? Vou tirar o public aqui dessa parte. Vou aqui, vou concluir e tá gerando o código fonte, tá? Ele já vai estar gerando para mim aí o CRUD. Então, eu vou executar, eu vou adicionar esse plano aqui, essa grid de planos aqui no menu, tá? Vou vir aqui no menu, tá? Eu vou adicionar aqui essa coluna de planos, tá? Essa coluna de planos, ele tá referenciado aí com matrícula. Então, eu vou adicionar aqui dentro, tá? De matrícula, tá? Aqui vai ter um item de planos, tá? Aqui eu vou colocar os planos, né? E aqui eu vou colocar o nome da aplicação, tá? Fazer o link da aplicação de planos, ok? Vou importar aqui. Aqui eu vou adicionar um ícone, tá? Um ícone de planos. Então, eu posso colocar aqui um ícone aqui, tá? Pode ser de money mesmo, né? De money, dinheiro. Eu vou colocar aqui, pode ser isso aqui, tá? Então, vou salvar, tá? Eu vou gerar o código fonte, tá? Então, eu vou executar novamente aqui, tá? Vou executar aqui a aplicação. Como você pode ver que eu tenho, em matrículas eu tenho aqui já os planos, tá? E vai listar aqui os planos, ok? Se eu clicar em novo aqui, eu tenho aqui já os campos para mim adicionar os planos, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui as regras de validação desse campo, desse cadastro de planos, tá? Eu vou vir aqui em planos, vou vir aqui em formulários, tá? Em formulário planos, eu vou aqui em editar campos. Eu vou adicionar todos esses campos como obrigatórios, ok? Tá? Porque o plano, ele tem que ter esses dados, né? Tem que ter o nome, tem que ter a quantidade de aulas práticas, o valor total e a quantidade de parcelas que pode ser parcelada esse plano, tá? Pode ser parcelada ou não, tem? Então, voltando aqui em planos, eu vou aqui em quantidade de aulas, não vou mexer em nada, total, quantidade de parcelas. Então, vou voltar aqui no chat GPT, ele descreveu aqui, tá? Aqui o nome, tá? Então, eu vou fazer já um cadastro aqui já, né? Deixa eu voltar aqui, a quantidade default vai ser 1, por default 1, que é a quantidade. Então, vou gerar o código fonte aqui, tá? Gerei o código fonte, certo? Eu vou já fazer um cadastro aqui de um plano, tem? Vou criar em novo, vou vir aqui, tá? Vou cadastrar um plano. Eu vou cadastrar o plano A. Plano A seria para moto, tá?
A quantidade de aulas eu vou deixar 45 mesmo, tá? A quantidade de aulas práticas a quantidade de horas teóricas 45, 20 horas práticas. O valor total vou colocar, tá 1.800, né? Vou colocar aqui 1.400, né? E quantas vezes o cara pode parcelar isso aqui, tá? A quantidade de parcela, eu vou dizer que ele pode parcelar em 3 vezes, tá? Então vou incluir aqui, como você pode ver, incluiu. Vou cadastrar outro plano aqui, que é o plano B, tá? O plano que é para carro aí, né? Então eu vou adicionar a quantidade de aulas teóricas, que é 45, a quantidade de aulas práticas, que é 20, o total, que é 1.800, tá? R$ 1.800 o total, e quantidade de parcela, pode parcelar em 6 vezes as parcelas, ok? Vou incluir, eu vou adicionar aqui outro plano, que é o plano AB, tá? AB, plano AB. A quantidade também é 45, 20 também as aulas práticas, 30, né? Aulas práticas. O valor é R$ 2.500, tá? E a quantidade que o cara pode parcelar é em 10 vezes, ok? Vou incluir, cancelar aqui. Como você pode ver, eu já tenho os planos cadastrados aí para aquela matrícula, tá? Para uma matrícula, eu tenho aí que selecionar um plano, ok? Então, já criei o CRUD de planos, ok? Tá tudo ok. Agora, eu vou criar aí a tabela, o CRUD aí de matrícula, tá? Eu vou voltar aqui na parte inicial aqui do script case, tá? Eu vou aqui em matrícula, tá? Deixa eu ver que eu vou voltar aqui em matrícula, tá? Eu também já vou gerar o CRUD aí em lote de matrículas, ok? Então eu vou aqui pesquisar a tabela de matrícula, vou avançar, vou tirar esse public aqui, tá? Que eu não gosto desse public, tá? Vou tirar o public. Eu vou gerar o código fonte e concluir, ok? Então já está gerando as duas aplicações de CRUD, tá? Então eu vou pegar o nome da grid aqui, tá? Eu vou aqui na pasta root, vou aqui no menu, tá? E aqui em matrícula, eu vou criar outro submenu que seria de matrícula, tá? Então eu vou aqui adicionar um item, tá? E vou colocar acima aqui, tá? Essa seria a matrícula, tá? Então vai ser, aqui vai ser, vou criar um nome aqui de lista de matrículas, outro nome, tá? A listagem de matrículas, tá? Então vou fazer a ligação aqui na grid de matrículas, ok? E vou adicionar um ícone aqui, tá? Money, uma matrícula é dinheiro aí para empresa, para autoescola, então vou colocar dinheiro aqui, tá? Eu vou colocar aqui, pode ser esse cartão aqui, né? Pode ser sem problemas, tá? Vou gerar o código fonte, gerei o código fonte, tá? Vou voltar aqui na aplicação, tá? Não, vou gerar o código fonte aqui, executar a aplicação, tá? Como você pode ver aqui, já aparece a lista de matrículas. Se eu for entrar aqui, eu já tenho aqui o formulário de matrícula. Como você pode ver, eu já traz aqui, ó, a listagem dos alunos. Como eu tenho 2 alunos, né? Aqui tem a data da matrícula, a gente vai fazer uma validação aqui. Como você pode ver, aqui tem um plano, né? Plano A, plano B, tá? Que já está referenciando com a tabela de planos, com todos os valores e a forma, quantas vezes pode parcelar esse plano, né? Se é A ou a B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui o formulário, tá? De matrícula, tá? Vou vir aqui um formulário de matrícula. Eu vou organizar esses formulários. Então, primeiro eu vou colocar o aluno. Segundo aqui, eu vou colocar o plano, tá? Depois que eu escolhi o aluno, eu vou selecionar o plano, tá? Depois aqui, como você pode, eu tenho a data da matrícula aqui, tá? Se eu vier aqui na base de dados, a matrícula, por padrão, a data da matrícula, eu vou ter que adicionar. Eu achei que automaticamente o banco iria criar a data da matrícula, né? Então eu vou criar aqui eu vou deixar mesmo a data da matrícula, o valor total, a forma de pagamento, o status. Vou salvar, tá? Eu vou vir aqui em campos, ok? Vou aqui no campo de aluno, tá? Vou tirar esse ID, tá? Vou salvar, tá? Eu vou deixar aqui, já faz um select na tabela de aluno, ok? Já traz aí o ID do aluno e o nome, tá? Que referencia aqui a tabela. Então,
atrás do nome do aluno. Eu vou deixar aqui como usar título de usar título, tá? Vou salvar, tá? Eu vou deixar que já tá como select 2, ok? Aqui na parte do plano, tá? Que referencia a tabela plano, a tabela que a gente criou, acabou de criar, vou salvar aqui, tá? Eu vou aqui deixar como usar título também, vou salvar, ok? Tudo certinho. Eu tenho a data da matrícula, né? Ok, a data da matrícula. Eu tenho o valor total, certinho. Eu tenho a forma de pagamento. A forma de pagamento aqui eu vou colocar do tipo select, tá? Se eu vier aqui no ChatGPT, eu tenho aqui a forma de pagamento da matrícula. Vou verificar aqui o SQL de como tá, essa estrutura de dados de matrícula. De forma de pagamento. Forma de pagamento eu não tenho aqui o tipo, né? Se é Pix, se é cartão de crédito ou boleto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na forma de pagamento, eu já coloquei do tipo select, tá? Eu vou vir aqui colocar de forma manual, eu vou colocar aqui, o cara pode pagar como boleto, tá? Vou colocar boleto, vou incluir, vou colocar aqui cartão, tá? Cartão de crédito, tá? Aqui vai ser cartão de crédito, tá? Cartão de crédito e o valor que vai ser salvo no banco de dados vai ser cartão de crédito, tá? Vou incluir. E Pix, tá? O cara pode também pagar aí de forma no Pix, ok? Eu vou incluir, vou usar título aqui, tá? Vou salvar, ok? E aqui eu tenho o status, tá? Se eu voltar aqui, tá? Se eu voltar aqui no ChatGPT, eu tenho status de matrícula, que é ativa, concluída e cancelada, tá? Então, voltando aqui no script case, tá? Eu vou selecionar do tipo, colocar do tipo select, para ele selecionar qual o status que tá? Então, vem aqui de forma manual, vai ser manual. Qual que é o primeiro? Vai ser ativa, né? Ativa. Primeira letra eu vou colocar ativa, valor ativa, vou deixar ele como default, vou incluir. O segundo select é concluída, tá? Concluída, vou colocar aqui concluída no label, certo? E o outro será cancelada. Cancelada, vou colocar aqui cancelada, vou colocar a primeira letra maiúscula. Ativa vai ser por default. Vou salvar aqui, tá? Vou gerar o código fonte. Tá gerando o código fonte, tá? Gerou o código fonte. Se eu for aqui, clicar aqui na listagem novamente, clicar no novo, como você pode ver aqui, já tá. Tá aqui o select de planos de alunos. Só que eu esqueci aí de adicionar os campos que são obrigatórios, tá? Eu vou voltar aqui, tá? Vou vir aqui no formulário, vou vir aqui em edição de campos. Eu vou adicionar esses campos como obrigatório: o aluno, o plano, a data da matrícula, o valor total, a forma de pagamento, o status. Todos são campos obrigatórios, tá? Eu vou adicionar aqui. Voltando aqui, tá? Eu vou clicar aqui na listagem novamente, vou clicar em novo. Eu vou fazer cadastro aqui já de uma matrícula, ok? Eu vou selecionar aqui um aluno, tá? Eu selecionei aqui a Luísa Mariana. Eu vou selecionar o plano aí dela. Vamos supor que ela vai tirar carro, né? Que é a categoria B. A data da matrícula, eu vou colocar que ela fez a matrícula hoje, tá? E o valor total, como você pode ver aqui, esse valor total, ele não não vem aqui o valor desse plano, ele tá na tabela lá de plano, né? Como você pode ver aqui, se eu for aqui, deixa eu fechar aqui, se eu vier aqui em planos, tá? Quando ela selecionar aqui o plano B, tem que trazer aqui o valor, que já tem o valor aqui cadastrado, né? Eu não quero que a pessoa venha aqui e coloque outro valor que não tem nada a ver com o plano, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um Ajax aqui, tá? Que quando a pessoa selecionar o plano, eu vou lá na tabela, comparo o ID e trago o valor total daqui, tá? Esse valor total, no caso, seria R$ 1.800. Como que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no formulário, tá? Eu vou vir aqui em evento Ajax, novo evento Ajax. Eu vou escolher o campo que eu quero fazer esse evento. Eu vou fazer um evento Ajax John Change no campo plano, tá? Quando eu selecionar o plano, tá? Eu vou criar um evento, ok? Então, vou salvar aqui, tá? O que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer um select lá na tabela de planos, passando o ID do plano, tá? Então, eu vou usar aqui
uns scripts que já tem pronto aqui para acelerar o processo de desenvolvimento aqui no script case, tá? Eu vou utilizar esse script aqui, vamos ver se não, esse não, vou selecionar o front, esse aqui, tá? Esse a gente vai fazer o select lá na base, lá na tabela de plano, tá? E vamos utilizar esse script aqui, ok? Que eu vou utilizar esse selecting filters aqui, tá? Pra gente, já adicionou esse script pra gente, sem a gente precisar estar digitando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na tabela de planos, tá? Você pode ver, eu vou na tabela de public planos, tá? Public planos, eu vou passar o plano aqui, ID, tá? Se eu vier aqui na tabela de matrículas, eu vou passar o plano ID, tá? Vou comparar com o plano ID que vem aqui do campo, tá? Então, esse colchete aqui eu tô dizendo que é do campo, tá? Então, aqui, quando eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou trazer o ID e se eu vier aqui na tabela de planos, eu vou trazer o valor total, ok? Vou adicionar aqui o valor total. Eu vou tirar isso aqui, tá? Vou tirar essa parte aqui, tá? Eu vou lá na tabela, eu vou pegar o ID, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma verificação aqui, tá? Vou fazer o seguinte, da seguinte maneira. Deixa eu colocar aqui como inglês e tal. Eu vou fazer uma verificação aqui, tá? Eu vou verificar se existe, tá? Empty, tá? Se existe o plano ID, se foi passado aqui, certo? Quando selecionar aqui, tá? Quando eu selecionar aqui um plano, eu vou enviar um evento Ajax, tá? Da tabela do plano, da coluna ID, vou pegar esse ID e vou fazer um select na tabela de plano, tá? Pegando o preço e adicionando o preço aqui, tá? Vou pegar o valor do preço lá do plano que foi selecionado e adicionar aqui, tá? De forma automática, sem que o usuário aí informe de forma manual, ok? Então, deixa eu melhorar esse código aqui. Então, eu vou nessa tabela, eu vou verificar se existe aqui o ID. Se existir, tá? Se existir o ID, eu vou pegar o valor total, que é a coluna 0, e vou adicionar aqui no valor total da coluna aí do formulário, ok? Vou salvar aqui, tá? Como você pode ver, eu vou vir aqui no campo total, vou colocar ele como label, tá? Vou salvar, vou gerar o código fonte, tá? Como você pode estar gerando o código fonte. E se eu vier agora aqui, listagem, clicar no novo, eu vou selecionar a aluna Luísa Mariana e vou selecionar um plano aqui. Quando eu selecionar o plano, aqui B, eu tenho que ir lá na tabela lá de planos, tá? E pegar esse valor aqui, 1.800, ok? Vou selecionar aqui o plano B. Não apareceu, como você pode ver, que aconteceu algum problema, tá? Deixa eu voltar aqui e ver o que aconteceu aqui no código, tá? Eu fui lá na tabela de plano, se existiu plano ID, tá? Eu vou lá na tabela public planos, eu vou comparar, aqui é ID, tá, pessoal? Aqui é ID, tá? Eu vou executar o código fonte, tá? Compara com ID, tá? Então, gerei o código fonte já aqui, ok, tá? Tá gerando o código fonte. Eu voltando aqui, tá? Vou listar novamente, clicar no novo, vou selecionar a aluna Luísa Mariana, eu vou selecionar o plano B. Ele trouxe R$2. Por que trouxe 2, tá? Então, deixa eu ver aqui o que aconteceu aqui, tá? Ele trouxe 2. Ele tem que trazer a posição 1, tá? Então, aqui a posição 0, ele trouxe, tá certo. Ele trouxe, como você pode ver, ele trouxe 2. Ele trouxe o ID, tá? Então, tem que trazer o valor total. A posição aqui, essa posição é 0 e essa é 1. Então, o segundo aqui é 1, tá? Vou salvar. Vou gerar o código fonte, tá? Novamente, tá? Vou voltar aqui, vou clicar aqui de novo, carregar um novo, vou selecionar a Luísa Mariana e vou selecionar o plano B. Como você pode ver, trouxe aqui o valor, tá, desse plano, tá, que é 1.800. Se eu selecionar o plano A, ele vai trazer o 1.400 aqui de forma automática. E se selecionar o plano AB, ele vai trazer 2.500, tá?
Então, eu vou selecionar o plano B e vou colocar a data da matrícula aqui. Vou colocar que foi feito hoje, tá? A forma de pagamento, como que a pessoa vai pagar? Vai ser no boleto, vai ser no Pix, no cartão? Eu vou colocar aqui que ela vai pagar aí no cartão de crédito, ok? E o status eu vou colocar como ativa. Então, eu vou incluir aí essa matrícula. Incluída a matrícula, como você pode ver, foi cadastrado aí, tá? Com sucesso. Adicionamos, criamos a matrícula, tá? Como você pode ver, adicionei essa regra aqui, tá? De cadastro e matrícula. Mas a gente pode adicionar outras regras, dependendo da forma do projeto, como eu disse, tá? Então, na próxima aula, aí, a aula já está ficando um pouco longa, né? Eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou aí adicionar aqui as cores aqui do status, tá? Vou melhorar essa apresentação de forma de pagamento, ok? Então, na próxima aula aí a gente dá continuidade aí ao cadastro de matrícula, ok?